Então, eu costumava... Mano, você acabou de mostrar a foto de uma vela aromatizada do capeta, caralho. Não é o capeta, é o Baphomet. É, Baphomet não é a personificação de Lúcifer. Como é que é o nome dele? Baphomet. Na verdade... É Baphomet, o homem de bafo? Foram 6 anos de namoro, e 6 anos de casado, boa Na verdade, o Baphomet, ele é uma junção de várias simbologias da magia. E não é necessariamente Lúcifer. Tanto que ele era cultuado pelos templários, que eram cristãos. E... Tá mais voltado pro esoterismo, né? Sim, eu vejo a sim. figura dele muito no... Não, ele tem vários simbolismos que até Depende o... da religião, né? Igual se você for pegar a Aparecida aqui, ela é uma outra deusa. Dona Cida? É, Dona Cida. Nossa Senhora. Ela é em outros 32 territórios do mundo, ela tem outro nome. Uhum. Então, tipo... Então, só pra terminar essa parte do Baphomet, que ele entrou no assunto, mas tá bom. Não, pode falar, mano. Os templários, eles foram condenados pelo Papa por cultuar o Baphomet, mas na verdade dizendo que era o demônio. Mas não, o Baphomet não era uma simbologia de demônio. Ele é uma simbologia de conhecimento, de várias coisas, né, na verdade. Por que hoje em dia acham que o Baphomet é algo demoníaco? Por conta disso. Porque tudo que não era cristão era demônio. Exatamente. Ué, O Deus dos outros, pro cristianismo, é o demônio. Exato. Entendeu? Depende da vertente do cristianismo. Era um deus pagão. Sim. Na verdade, a gente sabe que tem bem mais que isso. Tem os tesouros, dos templários, isso e aquilo, e o Papa tava de olho em outras coisas. Ah, eu gosto Mas- muito dessa parte. É engraçado essa história que você tá trazendo, porque eu tava vendo uma entrevista do André Kisses, e ele tava falando que quando Sepultura começou a falar mais sobre o satanismo, era por causa disso, porque, tipo, tinha os crentes lá na rua deles que ficavam enchendo o saco deles. Então, para eles confrontarem o cristianismo, eles sempre batiam forte falando do satanismo. Não que os caras são satânicos, mas, tipo assim, falando pros caras, falando, meu, tudo bem, você curte sua religião, ok, mas não vem encher meu saco, né? Não, mas o rock em si, na verdade, é isso. Não é porque todo mundo odeia cristão e tal, não é. Basicamente o heavy fala de satanismo mais porque é algo pra chocar, é rebeldia, essa coisa. Sim. Bem adolescente, né? Aquela coisa bem adolescente. É uma ideia pra chamar mesmo, né? A ideia é chamar a atenção. Isso, E uma isso. coisa que eu penso muito hoje, já fui católico, né? Já frequentei outras igrejas. Hoje, um beijo. Mas, Beijo do rei. eu fico pensando assim, qual o problema de você falar em Lúcifer? A igreja fala em Lúcifer o tempo inteiro, Claro. né? Você não... por mais que seja Lúcifer numa música ou onde for, você só tá falando, a igreja fala de Lúcifer o tempo todo, velho. Estou exorcizando demônios imaginários. Não, e é muito Beijo, demônios louco. imaginários. Que isso, Liliane? E quando você vê as pessoas falando de Lúcifer, falando sobre, colocando ele como demônio, que é um conceito bem errado, né? Entra, suposto filho do capeta. Que Lúcifer, na verdade, ele é um Até anjo, a palavra né? demônio, Né? é um conceito errado Exato. que a igreja traz, porque a palavra vem do latim daemon, né? Que é sabedoria. Então, assim, demônios Que orgulho, cara. são seres sábios de acordo Exato. lá com os primórdios, né? Mas a sabedoria, desde lá dos primórdios, ela é vista como para poucos, né? Exatamente. Então é isso também. Tinha uma ideia de o que é visto como verdade e o que é visto como sabedoria, né? Você também entrando aqui num tema bem para além, mas hoje a gente está numa discussão sobre ciência, né? A ciência foi perseguida pela igreja por quanto tempo? Né? Também nessa mesma... Até hoje é cara. perseguido. Até hoje a religião questiona a eficácia científica, né? E não é, porque Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. que nem tem muitos cientistas
foda hoje em dia é que eles foram bancados pela Igreja Católica, né? É uma coisa meio controversa, né? Se eu não me engano é Gregor Mendel, né? Que ele é o pai dos estudos genéticos, né? Então, assim, ele foi um dos que provaram que a evolução é fato e não é apenas uma teoria com seus estudos genéticos. E o cara foi bancado pela Igreja Católica, ele era um monge, né? A igreja era muito inteligente, né? Não é à toa que, aliás, falando exclusivamente do catolicismo, ele chega até aqui. Ele chega até aqui, aliás, mano, você vê lá atrás uma perseguição à filosofia e depois você tem uma filosofia cristã. Então chega um momento em que não dá mais para negar quanto a filosofia ela tá dentro da sociedade, onde essa discussão sobre sabedoria ela tá dentro, e você tem hoje filósofos cristãos que são muito importantes, né? Que também foram muito espertos na hora de adentrar e pensar essas duas linguagens, filosofia e religião, né? Beijo, Santo Agostinho. Você com certeza vai estar ouvindo esse podcast. Tá fim. Mas é que também essa coisa de religião, naquela época era muito comum. Você pode ver até os cientistas, né? Galileu Galilei, eles eram todos cristãos, né? Copérnico. Não sei se eu tô falando merda, mas eu acho que se eu não me engano. Não, eram. Galileu Galilei Copérnico eu não tenho certeza. Realmente. Então, só que eu vejo assim, né? Daquele período pra cá até hoje, né? Isso a religião era usada ainda como massa de manobra e questão política, né? Sim. Tanto que o rei de Roma absorveu o cristianismo, mas daquele jeito. Tipo, Constantino, né? Então, assim, a religião... Constantino se decretou papa. Né? Autoproclamado. Então, assim, o problema da religião é isso, porque, que nem a gente falou, a absorção da parte científica era um ato político para eles. Sim. Porque ou eles absorviam isso politicamente, ou então eles iam ter vários problemas. E aí é essa questão. Tanto que você falou de Santo Agostinho, né? A questão de Santo Agostinho com a Igreja Católica foi isso, porque a religião cristã em si, ela não é pregada politicamente. Ela é usada politicamente, mas ela não é para ser pregada. Exato. Ela é como, se a gente for pegar na prática mesmo, ela é por meio social, para cuidar dos mais necessitados. Que não é o que acontece muitas vezes, que a gente vê aí a pandemia acontecendo nesse momento e os fiéis estão fardados aí a se lascar, porque nenhum pastor ou ninguém da Igreja Católica tá pegando e tirando dinheiro do bolso para ajudar. Essa questão social da religião é muito engraçado, porque assim, principalmente o cristianismo. Nem tô falando da religião judaica, né? Primordial lá, do Torá, do Deus do Velho Testamento, não, mas do Novo. O que acontece? De acordo com o cristianismo, Jesus Cristo veio muito para abraçar os pobres. Então, assim, quando começaram a perseguir os cristãos, eles não tinham medo de morrer porque eles acreditavam que morrendo, por mais que fosse te perseguir, tudo bem, pode me matar, eu vou para um lugar melhor. Porque eles vêm de uma cultura, por exemplo, a cultura grega. Você morria, você ia para o Hades. Então, assim, rico ou pobre morrendo ia para o Hades, e lá você ia ficar sem memória, só vagando o pós-vida inteira, ou se fizesse algo muito sério ia pro Tártaro, que é a imagem que a gente tem do inferno hoje em dia. Só quando o Sócrates surgiu, né, que veio essa ideia de Campos Elíseos, que foi baseado no cristianismo, que seria o paraíso e tal. Mas até nisso, essa questão da política dentro da religião é complicada, porque na própria palavra fala que ou você é político ou você segue o evangelho. Não tem esse meio termo, não tem esse negócio. Vou defender a família porque eu sou cristão, não. Ou você é político ou você segue o cristianismo. Segue Cristo, não é nem o cristianismo. É Cristo. Porque é diferente, né? É totalmente diferente. Jesus não inventou o cristianismo. Não. O cristianismo veio depois. Depois, Então, assim,
o que eu vejo é muito essa questão de, tipo assim, o que tá ali, a pessoa não segue, ela segue o que ela sente mesmo. A gente vê, é o que a gente tá mais vendo nas redes sociais hoje, é isso. As pessoas usando a palavra de Deus, a famosa Guerra Santa, que tempos e tempos a gente escuta. Hoje ela é mais velada, mas continua sendo a Guerra Santa. Tanto que esse pessoal, eles meio que se baseiam muito, tipo, você vê em postagem essas coisas nos templários, né? Eles postam coisas sobre os templários, também estamos numa Guerra Santa. Sim, mas se você for ver, mano, os templários, o que eles faziam? Eles iam lá, tipo, matava, fazia um monte de atrocidade em nome de Deus, só porque o outro tinha religião diferente da dele, que era muçulmana. O que de cristão tem nisso? Não tem nada. Entendeu? E que nem um primo meu que vive postando essas bobagens na internet, não sei o que. Desculpa se alguém que ouve qualquer coisa pode digitar, é bolsonarista, mas mano, o que Bolsonaro tem a ver com que cristianismo na essência prega? Nada. Né? Nada. Então assim, é torturar, é isso, aquilo, é arma, porra, mano. Tortura, Cristo foi torturado. Armamento, arma serve pra quê? Pra matar. Tipo, o Cristo deu um tapa, ele falava que era pra dar outra face. E como ele ganha tanto apoio desses cristãos? Porque você vê que nem, hoje em dia, que nem muitas igrejas, eles pregam mais você ficar rico do que você, sei lá, ter caridade e tal. Então assim, não, é prosperidade, é isso e aquilo. Era uma portinha... Desculpa te contar, você foi da igreja? Fui até os 13. Do Bafomé, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Não. Não derreteu, não. Você foi lá em São Francisco, na igreja do Satanás. Eu nasci na Adventista. Então, assim, uma pregação ele falou que era tipo uma porta pequenininha. O Fábio já foi testemunho de Jeová. Fofoca aqui eu morro. Tá? A questão da religião, ela tá ligada com a política há bastante tempo. Ah, sim. Né? Aliás, ela sobrevive por conta disso. Durante tanto tempo, aliás, se aliando à organização social, né, mano? A gente vai ter que mudar o nome do episódio, você sabe disso, né? Não, a gente vai voltar. Mas E assim, durante muito tempo, a gente precisa pensar que a religião, ela surge justamente para trazer um sentido para a vida de quem sofre, né, mano? Também. Isso desde lá de trás, e aí qualquer religião, não são só as cristãs. Então, só que toda a sociedade precisou criar, inventar um Deus, né? Um ser, uma energia, algo superior. Então você vê isso tanto nas religiões, e isso, para dar sentido para além, é isso, né? De uma vida tão sofrida, para além disso, precisa ter algo que mova essa vida aqui. E até então, é uma necessidade humana. A morte, então, entendeu? Isso, é uma necessidade humana, porque a morte, aliás, em toda e qualquer sociedade, ela tem um sentido. Mas se você for ver, que eu tava comentando, nas religiões mais primordiais, você não tinha bem como posso dizer, um descanso, uma coisa assim, que nem na grega que eu tava comentando. Tipo, eles acreditavam no começo que quando você morria, você ia lá pro Hades e passava a eternidade vagando sem memórias, né? Então, os egípcios acreditavam que se você não fosse devorado pelo Amit, né, você iria pro pós-vida e ia viver uma vida como se vivesse uma vida normal aqui e tal. Então, mas exatamente, é pensar o pós. Tanto que até o cuidado com o corpo tinha uma questão, né? Sim. Você tinha um barqueiro, você tinha que colocar uma moeda para pagar o barqueiro. Caramba. Hades, hoje, para quem olha lá, acha que Hades é um tipo de demônio grego, né? Que é isso, né? Zeus seria Deus e Hades seria o mal. E Hades não tem nada a ver com o mal. Então, Hades, chegou finalmente? Como vai o mundo inferior?
Ah, tudo bem. Um pouco sombrio, tristinho e, como sempre, cheio de gente morta. Fazendo o quê? Ah, olha aí o pinguinho dos deuses, o chuchuzinho. E eu tenho um presentinho de grego pra você. Toma aí. Não é. Né? Simplesmente ele foi criado para aquela função. Isso, exatamente. Então, toda a sociedade criou, a egípcia, todos, em qualquer sociedade que você vai estudar, eles pensam a morte, é isso que o Fábio falou, né? O que não tem é preciso você pensar um sentido para além, porque assim como a gente tem hoje, a única certeza que a gente tem é a morte. Sei lá, eu acho que a religião também tem muito a ver com controle. Por exemplo, hoje ela tem, mas quando você... É isso que a gente tá falando. Existe uma questão que é fé. Fé é sentimento. Sim. Fé é sentimento. Pra você dar um sentido à fé, você cria uma religião. Como essa religião vai dialogar com essa sociedade, aí existe, mano, a interação humana. E aí... Pra onde isso vai, como que isso vai ser levado, é o que a gente tá vendo até hoje. Tem um amigo do meu pai, até falei isso já uma vez pra vocês. Ele tinha acabado de comprar uma Twister. Assim que saiu o modelo novo da Twister, do último modelo, né, ele comprou. E ele, dentro da fé dele, no particular dele, ele sentiu que tinha que pegar a moto dele, que custava na época 13 mil reais, e dar na igreja. Pra quem tá de fora, tipo assim, uma besteira. É uma besteira. Pô, você tá dando algo que você pagou caro ou ainda tá pagando caro por aquilo. Mas na fé da pessoa, no particular dela, ela que tá sentindo. Então, tipo assim, isso que você falou, a fé, ela é individual. Agora, vamos ver do outro lado. Quem recebeu isso? O que ele fez com isso? Como ele agiu com isso? O que ele falou pra pessoa? Porque eu vejo muito a questão assim... Tem muita gente no púlpito das igrejas que é igual político. Sim. Ele mexe com a emoção da pessoa. Também. Isso quer dizer. Aliás, você tem exatamente a mesma pessoa. Você pega, vou citar o exemplo do Marco Feliciano. Pode procurar no YouTube. Você vê aquele vídeo em que ele fala que um fiel doou o carro para a filha dele. Sim. Essa semana agora que passou, um irmão que estava lá naquele evento me ligou, falou com o Dr. Bauer. O Dr. Bauer me deu a notícia, eu liguei para ele, ele falou: Pastor Marco, Jesus falou comigo que era lá no congresso de Porto Seguro, que era para eu voltar para casa a pé. Eu falei: por quê? Porque ele mandou dar o carro da minha mulher para sua filha. Aí ele falou: só que a minha mulher é divorciar de mim. Aí quando eu cheguei no hotel, eu falei: filha, nós vamos a pé para casa. Ela disse: vamos mesmo, porque Jesus falou comigo que é para eu dar o carro para a filha do pastor. Que Deus tocou no coração e... Dou o carro pra filha dele. Pra filha do pastor, mano. É disso que a gente tá falando. Agora sim, você pode pensar isso em várias perspectivas. Mas o Marco Feliciano, ele é um político eleito. Sim. Entendeu? Há muitos anos. Isso. Agora me diz, qual é a necessidade de uma energia, um ser tocar pra falar: dá o carro porque é pra você dar o carro. Porque não é uma questão de necessidade. Um primo meu falou, fiquei abismado, da Universal. Que ele falou assim que... Ele é da Universal, né? Falou que... O pastor falou assim, pediu R$1.000 lá pra mostrar que é um negócio de fé e tal, e tinha que dar. Ele chegou e falou: mas pastor, eu não tenho, o que eu faço? Ele falou assim: meu filho, vende salgadinho na rua e consegue esse dinheiro e dá pra igreja. Sabe por quê? Se seu filho tivesse com câncer, você não ia conseguir? Então por que pra Deus você não vai conseguir? Olha a manipulação. Sim. E então assim, eles usam muitas técnicas de manipulação, técnica hipnótica. Persuasivas, né? E pensar que assim, a nossa mente, mano,
ela pode ser conduzida para muitos lugares, porque muitas pessoas cresceram dentro da igreja, mas muitas pessoas procuram a igreja num momento de sofrimento, num momento em que precisam de fato fragilidade. Então, assim, do mesmo jeito, por isso que eu tenho essa convicção comigo, eu não consigo dizer sobre a fé de ninguém, porque eu não consigo dizer sobre o amor de ninguém por ninguém. Deve haver amor entre todo mundo. Amor entre a criança e o adulto. E por que não dizer o amor entre uma mulher e um homem? Você não mede sentimentos. Sim. Mas do mesmo jeito que o amor ele pode ser doentio, a fé pode ser doentia. Sim. Do mesmo jeito que o amor ele pode ser manipulado para quem você direciona esse amor, a fé também pode ser manipulada pelo mesmo lugar. Dependendo de como você chega, isso pode criar uma necessidade para você. E aí a forma como isso vai ser conduzido para que você entenda que precisa alimentar essa necessidade é o que a gente vê muito, né? Nesses lugares, nesses espaços, né? E olha como que é louco, né? Falando da Bíblia. Tem um livro, para quem nunca leu, lê esse livro, Atos dos Apóstolos, fica no Novo Testamento. Lá ele fala o seguinte: aqueles que têm mais dividam com aqueles que têm menos. Resumindo assim, você tem 2 terrenos, vende um, pega o dinheiro e partilha com os pobres. Socialista! Jesus era socialista, então que seja. Mas a questão é essa. Atos dos Apóstolos, ele fala disso, fala de você partilhar. Tanto que tem uma parte lá, aí a pessoa pode interpretar como parábola ou como verdade, vai da pessoa e da fé da pessoa, que fala assim, o casal combina entre eles, fala que a gente vendeu isso e a gente vai dar isso. Aí chega perante Pedro e fala, a gente vendeu isso e deu isso. Você mentiu, você vai morrer porque você está indo contra Deus. E a mulher, cai dura no chão, eles tiram o corpo. Aí o marido vem e confirma a mesma história. Ele morre, também faz a mesma coisa. Por quê? Porque ali era um ato de partilha. Ali era um momento tipo assim, eu estou necessitado, mas o Will está afortunado, ele pode me ajudar. Então ele ia de bom coração, bom grado e doava. Hoje o que você mais vê é o pastor falando o quê? Não, você tem que dar pra igreja, E aí você vê templos enormes. Não pagam imposto, né? Não pagam imposto. Que igreja não paga, não todo tipo de imposto, mas muito tipo de imposto eles não pagam. Vocês são isentos. Não, eles são isentos de ISS e ICMS. Por ter CNPJ e eles mexerem com diversos serviços sociais, eles deveriam ser cobrados do ICMS e do ISS. Eles são isentos porque eles têm um trabalho social a ser feito. Algumas dessas igrejas fazem, mas elas fazem por quê? Porque ela tem que cobrir a cota dela sobre o que ela foi posta dentro da sociedade. Mas fazem isso? Não. Você vê pastor milionário com fazenda e o povo lá no Nordeste do Piauí passando fome.